Damn it, Hunter. What are you getting us into? What was that? Oh my God! Fala pessoal, seja bem-vindo ao Roteiro Secreto, onde cada história é um mergulho no desconhecido. Se você curte tramas intensas, cheias de mistério, reviravoltas e um toque sombrio, então esse canal é pra você. Mas o que foi isso? Hunter, o que você está fazendo com a gente? Meu Deus, o que aconteceu aqui? A aventura que começa com adrenalina logo se transforma em um verdadeiro pesadelo. Para Becky e sua melhor amiga Hunter, desafiar os próprios medos e testar os limites sempre foi parte da rotina. Mas agora, após escalarem uma antiga torre de comunicação abandonada, algo inesperado acontece. Elas ficam presas no topo, sem nenhuma forma de descer. Estão a 600 metros do chão, isoladas de tudo e todos. E nesse cenário extremo, cada segundo vira uma luta pela sobrevivência. Mas para entender como chegaram até esse ponto, é preciso voltar ao início. Tudo começou com Becky, seu marido Dan e a amiga Hunter escalando uma montanha imensa e desafiadora. Os três sempre foram apaixonados por esportes radicais. Eram experientes, preparados e confiavam uns nos outros. Até que, durante uma das subidas, um detalhe muda completamente o rumo daquela aventura. Dan coloca a mão em uma fenda entre as pedras, sem saber que dentro dela havia um ninho de morcegos. Num instante, as criaturas voam para fora em desespero. O susto é tão grande que Dan perde o equilíbrio. A corda ainda o segura por alguns segundos, mas não é suficiente. O arnês cede, ele despenca, e a morte é instantânea. Becky fica completamente devastada. A dor é tão profunda que parece que nada mais faz sentido. Um ano se passa. A casa de Becky é o reflexo exato do seu estado emocional. Desorganizada, escura, esquecida. Ela não responde ligações, evita mensagens e praticamente cortou laços com o mundo. Seu pai tenta se aproximar, deixa recados carinhosos na caixa postal, mas ela não responde. No fundo, ainda vive agarrada ao passado, como se mantê-lo por perto fosse a única forma de sobreviver. Numa dessas noites solitárias, Becky está num bar, tentando afogar a dor entre goles de bebida. Em um gesto desesperado, pega o celular e liga para o número de Dan, só para ouvir a antiga gravação de voz dele. Ela fala com ele como se ainda estivesse ali, numa mistura de saudade e tristeza que parte o coração. Ao sair do bar, dá de cara com seu pai. Ele a encara com firmeza, mas também com compaixão. Diz que ela está exagerando, que precisa reagir. Becky, magoada, relembra que foi ele quem disse que ela não deveria lamentar tanto, porque não via Dan como alguém digno de tanta dor. O pai tenta explicar. Ele não queria negar o luto, mas também não queria que a filha criasse uma imagem idealizada de Dan. Becky se irrita. Pergunta se aquela era a melhor forma de consolar uma filha em sofrimento. O pai responde que só quer vê-la viver de novo, que sente falta do brilho nos olhos dela. Mas Becky confessa, ela não quer seguir em frente. Ela sente falta de Dan, do jeito que ele a fazia se sentir, de sua presença, sua voz, até de seu cheiro. A conversa se torna tensa. Ela grita, ele se machuca, mas antes de ir embora, ele diz algo que a faz refletir. Se fosse você quem tivesse caído naquela montanha, você acha mesmo que Dan estaria agora em um bar, afundado na bebida, se destruindo por dentro, como você está fazendo? Becky não responde, apenas pede que ele a deixe em paz, e volta para casa, em pedaços. Mais tarde, sozinha, ela tenta novamente ouvir a mensagem de Dan, mas dessa vez, tudo o que ouve é a gravação automática da operadora. A ausência da voz dele, por mais sutil que seja, é o que a quebra por completo. Em silêncio, pega um frasco de comprimidos. Fica ali, encarando-o por longos segundos, perto demais de cruzar uma linha perigosa. Mas então, o telefone toca. É Hunter. Becky não atende. Logo depois, uma batida na porta. Quando abre, lá está Hunter, com seu jeito direto e espirituoso. Olha para Becky e diz, com um sorriso de leveza: "Você está um caos, garota." E sem pedir permissão, a abraça com carinho. Um gesto simples, mas que diz tudo. Becky, com a voz embargada, pergunta o que trouxe a amiga de volta. Hunter responde com uma frase enigmática:
Descansar é coisa para quem já foi. Ela propõe algo inusitado: escalar uma torre de transmissão abandonada com mais de 600 metros de altura, bem no meio do deserto. Diz que será como nos velhos tempos, que Beck poderia, do topo, jogar as cinzas de Dan e dar a ele uma despedida de verdade. O encerramento que ele merece e que ela precisa. Beck hesita. Diz que não escala desde o acidente. Mas Hunter insiste com doçura. É justamente por isso que precisa. Se não encarar seus medos agora, vai viver presa neles para sempre. Beck abaixa os olhos. Diz que não consegue. Hunter respeita. Não força. Apenas responde com um leve aceno. Está tudo bem. Na manhã seguinte, Beck acorda com o rosto ainda marcado pela dor da noite anterior. Tudo nela transmite cansaço emocional. Ao preparar o café, ela encara o mesmo frasco de comprimidos. O segura por alguns segundos, até que, num gesto silencioso, decide deixá-lo de lado. Algo muda dentro dela. Pouco depois, encontra Hunter. Com uma nova firmeza na voz, diz: "Eu vou com você." Hunter se emociona. Sabe que não é só uma viagem. É um passo enorme rumo à cura. As duas se abraçam. Não apenas como amigas, mas como quem está prestes a enfrentar juntas algo transformador. Elas pegam a estrada. No caminho, Beck assiste a vídeos antigos das duas em aventuras passadas. As risadas, os momentos em meio à natureza, os picos conquistados. Tudo era mais leve, mais vivo. Em meio a essas memórias, uma foto chama sua atenção. Hunter está sendo abraçada por alguém fora da imagem. Um homem. Beck pergunta, curiosa. Quem é? Hunter desconversa, diz que não lembra bem. Mas há algo estranho naquela resposta. O celular toca. É o pai de Beck. Ela olha, hesita e deixa tocar. Mais tarde, as duas param para jantar num restaurante de beira de estrada. Enquanto comem, Hunter fala sobre seu sonho de criar um canal de aventuras. Diz que, já que vive se metendo em escaladas malucas e desafios extremos, poderia compartilhar tudo com o mundo. Beck sorri. Diz que Hunter tem algo especial. Que ela não precisa forçar nada, as pessoas vão gostar dela exatamente do jeito que é. Hunter agradece, animada. O que a gente vai fazer agora vai render muitas visualizações. No dia seguinte, Beck acorda de um pesadelo com Dan. Sonho confuso, que começa com saudade e termina com sangue. Ela se assusta, mas do lado de fora, Hunter já a espera no carro. Hunter grava o início da jornada como se estivesse apresentando um episódio especial para o público. Tudo é energia, emoção. Até que, do nada, um caminhão passa em alta velocidade e quase os atinge. O susto é real, mas o caminho segue. Chegam a uma região isolada. De lá, continuam a pé. No meio do deserto, se deparam com uma cena selvagem. Abutres devorando a carcaça de um animal. Hunter brinca. Se der ruim, é bom saber como sobreviver, né? Finalmente, chegam à base da torre. O que veem é impressionante. Ela é enorme, muito mais do que imaginavam. E mesmo sabendo a altura exata, vê-la ali, diante delas, é algo completamente diferente. Hunter liga a câmera, empolgada. Diz aos seguidores que vão escalar a quarta estrutura mais alta dos Estados Unidos. Uma escada de metal com 550 metros, cercada por uma jaula de aço. Beck, ao olhar para cima, sente o medo tomar conta. Tremendo, diz que não consegue. Hunter se aproxima, com paciência. A ajuda a respirar fundo. Compartilha que também sentiu medo depois da morte de Dan, mas que não deixou esse medo dominar sua vida. Que o enfrentou. Se você superar isso, diz ela, pode enfrentar qualquer coisa. Beck respira fundo e decide tentar. As duas se preparam, conferem os equipamentos, se conectam com a corda de segurança e começam a subida. Cada degrau é um desafio. A estrutura rende. O vento sopra. Um dos degraus se parte, quase derrubando as duas. Mas elas seguem e não sabem que a verdadeira provação ainda está por vir. A subida continua. Hunter segue com agilidade, quase como uma equilibrista experiente. Ela atravessa a fina estrutura metálica com uma leveza impressionante, como se aquilo fosse parte da sua rotina.
Já Becky, dominada pelo medo, sente cada passo como um desafio quase impossível. Ela hesita, respira fundo e tenta manter o foco, mas está claramente em pânico. Quando finalmente se aproxima de Hunter, a amiga, tentando brincar, chacoalha de leve a escada com o pé. Para ela, é só uma piada, mas para Becky, é um golpe no pouco controle que ainda tem. Assustada, ela pede que pare, e naquele exato momento, um pequeno parafuso se solta no alto da estrutura e cai. O som seco do impacto se mistura ao estalo metálico, mas Hunter, distraída, nem percebe. Sem saber do perigo iminente, ela chega ao topo e estende a mão para ajudar Becky na parte final da escalada. As duas finalmente alcançam o ponto mais alto da torre. Mal sabem que outro parafuso caiu logo depois, deixando a estrutura ainda mais instável. Lá em cima, elas comemoram. Estão sorrindo, aliviadas, deslumbradas com a vista. É como estar no topo do mundo. Registram o momento com selfies, filmagens e até usam um drone para capturar toda a paisagem ao redor. Hunter, sempre ousada, até se pendura com uma das mãos para uma foto impressionante. Depois, ela encoraja Becky a tentar também. A princípio, Becky recusa. Não quer nem pensar nisso. Mas Hunter relembra quem ela era antes, aquela versão de si mesma que não hesitaria. E, pouco a pouco, Becky se convence. Com a mão de Hunter segurando a dela, ela se arrisca. Por um breve instante, ela se liberta do medo. Elas riem, vibram e celebram aquela pequena, mas poderosa conquista. Naquele momento, Hunter olha nos olhos de Becky e diz que ela deveria guardar esse vídeo. Que, quando assistisse de novo, lembraria que não precisa temer nada. E completa: tenho muito orgulho de você. E tenho certeza de que Dan também teria. Becky então pega a pequena urna com as cinzas de Dan. Antes de jogá-las, ela abre o coração. Diz que, se pudesse escolher alguém com quem chorar, sempre escolheria ele. Que desde que ele se foi, tudo ficou vazio. E que sente mais falta dele do que consegue colocar em palavras. Com os olhos marejados, ela solta as cinzas no vento. Hunter também chora. Pede desculpas, dizendo que não imaginava que aquilo a afetaria tanto. Ela passou tanto tempo longe de casa que tudo parecia distante até aquele momento. Com o ritual de despedida encerrado, decidem que é hora de descer. Hunter sobe primeiro e ajuda Becky a começar a descida. Mas assim que Becky pisa nos degraus, tudo desmorona. Parte da escada se quebra e despenca com violência. Por pouco, ela não cai. Hunter consegue puxá-la de volta para o topo. O riso nervoso delas dura apenas segundos até que percebem: não há mais escada. Não há mais como descer. O pânico começa a tomar conta. Sem sinal de celular, sozinhas a 600 metros de altura, elas vasculham o topo da torre e encontram apenas um par de binóculos e um sinalizador velho. Becky se lembra então da bolsa que caiu durante o colapso da escada. Ela está pendurada em uma antena bem abaixo. Dentro dela está a água. Becky entra em desespero. A ideia de morrer de sede a assusta profundamente. Mas Hunter tenta manter a calma. Diz que o estrondo da escada caindo foi alto o suficiente para alguém ouvir. Talvez a ajuda já esteja a caminho. Hunter nota que a perna de Becky está sangrando e improvisa um curativo usando uma camiseta. O tempo passa devagar. Becky começa a gravar vídeos para distrair a mente. Hunter, frustrada, comenta que aquele seria o melhor conteúdo da sua vida, mas não consegue nem postar. Ela então olha para Becky e diz que está fazendo tudo aquilo por Dan. A declaração pega Becky de surpresa. Hunter continua. Diz que percebeu como a vida é curta, que o tempo passa num piscar de olhos, e que, por isso, devemos fazer o que realmente nos faz sentir vivos. Becky, tocada, a encoraja a continuar sendo autêntica, e diz que aquela gravação ficou incrível. Usando os binóculos, Hunter avista um trailer parado perto do portão da torre, mas ninguém parece por perto. Becky comenta que já se passaram 4 horas, e se alguém tivesse chamado socorro, os resgatistas já teriam chegado. A esperança começa a enfraquecer. É quando Hunter lembra: o sinal do celular funcionava quando estavam lá embaixo. Talvez, se baixarem o telefone com alguma proteção, consigam enviar uma mensagem. Elas prendem o celular dentro de um tênis e o envolvem com o enchimento do sutiã de Hunter para amortecer a queda. Com cuidado,
Soltam um improviso pela torre, mas nada acontece. Nenhum sinal, nenhuma notificação. Becky, ao observar os pés de Hunter, percebe algo que a deixa paralisada: uma tatuagem. São os números que Dan costumava usar para dizer "eu te amo". Para Becky, aquilo era íntimo, único, e de repente, tudo começa a se encaixar. No chão, um homem aparece com um cachorro. As garotas gritam, acenam, mas ele não escuta. Depois, junto de outro homem, parece se preparar para um churrasco perto do trailer. Hunter sugere esperar o pôr do sol para usar o sinalizador. Enquanto isso, Becky revisita fotos do casamento e nota algo curioso. Hunter está com uma expressão triste naquela festa, deslocada, e sua desconfiança cresce. Com os homens prestes a ir embora, Becky decide agir. Dispara o sinalizador. Eles olham. As garotas se enchem de esperança. Mas o que acontece em seguida é inacreditável. Eles roubam o carro de Hunter e fogem. A última chance escorre por entre os dedos. Horas depois, Becky encara a tatuagem e pergunta diretamente: "Você teve um caso com Dan?" "Não teve." Hunter não nega. Diz que durou 4 meses. Que foi um erro. Que se arrepende profundamente. Becky, magoada, pergunta se ela se arrepende de ter se envolvido ou de ter sido descoberta. Hunter explica que tudo começou de forma inesperada. Que Dan tomou a iniciativa. Mas sim, ela se envolveu. E pior, se apaixonou. Foi um sentimento confuso, doloroso, que ela tentou enterrar quando viu os dois se casando. Depois da morte de Dan, ela se afastou. Não conseguiu lidar com o remorso. Becky, em silêncio, tira a aliança. Mas em vez de jogá-la fora, prende-a a uma corrente no pescoço. É como se dissesse: "A dor continua aqui, mas eu preciso seguir." Hunter diz que a corda usada no celular é longa o suficiente para tentar descer até a bolsa pendurada na antena. Becky hesita. A ideia é arriscada, mas não há alternativa. Antes de partir, Hunter olha nos olhos de Becky e diz, com sinceridade: "Eu sinto muito, e eu te amo." Hunter desce com cuidado. Consegue alcançar o disco onde a bolsa está. Tenta subir de volta, mas escorrega. Becky entra em pânico. Quando olha, vê Hunter pendurada pela corda, machucada, sem conseguir subir. Com muita força, puxa a amiga até o topo. Elas finalmente conseguem água e uma pequena vitória. Becky escreve um bilhete de socorro e o prende ao drone. Tentam enviá-lo ao restaurante, mas a bateria acaba. Becky age rápido e recupera o drone no ar. Precisam carregar a bateria. Mas como? Ela tem uma ideia: usar a luz da antena, como fizeram no restaurante. No dia seguinte, Becky sobe até o topo da estrutura. Lá, conecta o drone na fiação da luz. Abutres começam a rondá-la. O vento sopra forte. Ela se segura com tudo o que tem. A mochila escorrega, mas ela não solta o drone. Horas depois, desce exausta, mas determinada. E então, a revelação. Becky pergunta a Hunter por que ela não pegou a bolsa quando caiu. Mas Hunter não responde. E é nesse instante que Becky percebe a verdade terrível. Hunter está morta. Desde a queda, ela esteve alucinando. A sede, o sol, o trauma, tudo causou delírios. Ela imaginou Hunter conversando com ela, ajudando, sorrindo. Mas tudo aquilo nunca existiu. Hunter morreu na antena. E Becky está completamente sozinha. O choque é devastador. Ela grava um vídeo para o pai. Diz que o ama, que sente muito, que tentou resistir até o fim. Na manhã seguinte, abutres se aproximam de seu ferimento. Um deles tenta atacá-la. Em um ato instintivo, Becky o mata. E, no momento brutal de sobrevivência, ela o come. É grotesco, mas é o que lhe dá forças para tentar uma última vez. Ela desce até onde está o corpo de Hunter. Com cuidado, pega o celular, escreve uma mensagem para o pai e a coloca dentro do sapato da amiga. Em seguida, acomoda o celular dentro do corpo dela. E então, com um último pedido de perdão, deixa o corpo cair. Horas depois, o pai de Becky chega ao local, encontra o corpo e desaba. Mas então, ouve uma voz. É Becky, sentada em uma ambulância. Viva! Pai e filha se abraçam com toda a força da vida que ainda existe entre eles. Becky,
Em lágrimas, diz que o ama, que sente muito por tudo. E ele responde: o que importa é que você está aqui. Antes do fim, Beck deixa uma última reflexão. A vida é breve. Passa mais rápido do que imaginamos. Por isso, viva, sinta, ame e jamais esqueça que o tempo não espera por ninguém. E aí, o que você achou de tudo isso? A gente começou essa jornada com uma pergunta e agora estamos aqui, cheios de teorias, revelações e talvez até com a cabeça um pouco mais bagunçada, no bom sentido. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Roteiro Secreto e ativar o sininho, porque ainda tem muito mais vindo por aí. Ah, e me conta nos comentários, qual parte mais te surpreendeu? Ou será que eu deixei algo passar despercebido? Nos próximos vídeos, a gente vai mergulhar ainda mais fundo nesse universo cheio de mistérios, reviravoltas e histórias que parecem ficção, mas tem um fundinho de verdade. Então já sabe, fica por aqui, porque o próximo episódio pode mudar tudo. Até lá!